Eu quero ouvir, Matheus, de você, o que você achou do convite da UEG dentro dessa nova proposta? Sabe que a UEG teve agora na Feira de Milão, em abril, e que nessa experiência toda que a gente teve acesso ao manifesto, que mobilizou muitos arquitetos do mundo todo, design desenvolvido com as grandes marcas, a pensar o universo multicultural do design, entender que o design transita nas mais diferentes culturas, povos. E a gente pensou, poxa, a gente tem um leque tão bacana aqui na UEG, né? A gente transita também um pouco do design escandinavo, italiano, do design holandês. A nossa intenção era provocar os arquitetos a pensar também, dentro desse universo que foi o manifesto de Luiz Salomão deste ano, pensar em uma vitrine bem criativa. A sua vitrine nos surpreendeu bastante. Veio bem alinhada essa proposta, foi provocativa, foi reflexiva. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa ideia, dessa inspiração da vitrine. Joia. Então, primeiro eu queria agradecer em nome do escritório pelo convite. Foi um desafio bem bacana de fazer, porque a gente tinha algumas limitações, né? E veio muito a calhar a ideia do pensar global e agir local, né? A gente tem uma feira de Milão, a gente tem todo esse manifesto vindo, né, em nome do design, e a gente conseguir transmitir isso numa cidade, né, do interior do Brasil, vamos dizer assim, conseguir transmitir e ter essa mesma linguagem, né? O que é pensado lá fora a gente consegue trazer para a nossa gleba, né, para o nosso local de trabalho, de moradia. E a gente percebe que qualquer movimento que a gente faça em prol da arte, da cultura, do design, isso provoca as pessoas, isso atrai as pessoas, né? A gente percebe isso, as vitrines atraem as pessoas, a gente vê as pessoas parando no carro, olhando, fotografando, se interessando e querendo entender um pouco mais disso. O desafio era esse, né? Como é que a gente vai fazer numa via de um caminho rápido, né? Certamente rápido, como é que a gente vai fazer com que as pessoas se vejam aquilo aí? A gente tinha que provocar de alguma forma, né? Então, a gente partiu da ideia do excesso, né? Vamos botar bastante coisa na vitrine que tenha uma provocação. O que é isso? O que está acontecendo ali? Né? Então, de noite, é bem iluminado. A gente pensou também em colocar essa pegada de sustentabilidade com as cadeiras, né, recicladas, mas não botar cadeiras como cadeiras, né? A gente botou a cadeira como luminária. Sim. E a luminária a gente botou como... Inverter os valores, assim. Né? A pegada da natureza, né? As luminárias sendo cogumelos, né? Como se a gente pensasse em cogumelos, vindo também da exposição permanente da Prada, que tem aqueles cogumelos que estão no teto, a gente trouxe para baixo, mas se tu virar a vitrine, eles estão no teto e as cadeiras estão normais. Exatamente. Então era essa pensada fora da caixa que a gente queria andar, sabe? A inspiração me ficou muito bacana. E porque as peças escolhidas também foram peças icônicas, né, Matheus? Foi bem bacana a tua escolha, porque a Nessino, na minha compreensão, assim, a Nessino é uma das peças mais assim, fortes do design internacional, tanto que é uma das luminárias mais vendidas no mundo pela Artemide, né? Que tem a assinatura da marca. Uma luminária projetada em 1967, né? Pelo Mattioli, e é icônica, é linda, e como ficou bem representada ali na vitrine, né? Então, qual foi a sua pegada? Quis trazer esses ícones, movimentar, chamar mais atenção pelo que eles representam, né? Sim, a gente precisava de pontos focais ali, né? Então, como a gente tinha uma base baixa, a gente precisava de uma luminária um pouco mais alta, a gente precisava do puff também na parte de cima, como se fosse um pendente, né? Então, a escolha desses materiais foi muito nos estudos que a gente fazia no escritório, né? Então, a gente buscava a peça de design e testava ela no ambiente, para ver se ela casava com as ideias que a gente tinha. Então, a gente fez muitos testes no escritório para ver até que ponto a gente conseguiria ter as luminárias numa proporção certa, assim, sabe? Sim, muito bacana, né?
E outra coisa, Matheus, eu queria que tu contasse pra gente, registrasse, né, nesse teu processo criativo, como é que foi a tua experiência em si, né, de elaborar todas essas etapas, pegar essa referência, juntar, discutir com a equipe, a montagem e tudo mais, como é que foi? Conta pra gente. Desde o convite foi um desafio, né, porque a gente trabalha basicamente com mobiliário corporativo, né, a gente sempre pega algumas peças para a decoração dos escritórios que a gente projeta. Então, esse convite deu uma imersão no escritório que todos participaram, né, de certa forma, no processo criativo de como fazer essa vitrine sem pecar no excesso, apesar de ter excessos, né, qual é a medida do excesso. Né? Então, a gente pesquisou junto com a tua equipe também a parte dos estoques, o que a gente podia usar de bastante produtos, assim, que não ficasse poluído. Né? Esse daí era o grande desafio. A gente tem uma vitrine com determinado tamanho, e como é que a gente vai expor essas peças? Como é que a gente vai dizer para o público que está na rua que existe peças legais na loja, né? Sem ser apelativo. Né? Então, a gente testou várias formas. Quando a gente veio para cá para fazer a montagem, chamou a atenção que esse mobiliário, nessas peças que a gente tinha de design italiano, o design já começa na caixa. Né? O detalhe de como ela está colocada na caixa, o isopor, o plástico, tudo tem uma pegada sustentável. Né? Tudo está lá escrito. Tem essa certificação. Tem a certificação, é reciclado. Então, até o desembalar é legal da peça. E depois, quando a gente vai montando ali, a gente vai sentindo as texturas e tal, o peso, as proporções bacanas assim, das peças, por mais que elas tenham tamanhos diferentes, a gente conseguiu uma proporção na vitrine bacana. Assim. Não, sim, ficou muito bacana, foi surpreendente. Assim. Adoramos fazer parte do processo também. E outra coisa que você falou da sustentabilidade, né, Matheus? Eu estava pensando aqui, o quanto que a gente vê isso todos os anos, né, essa bandeira, essa crítica em relação às responsabilidades ambientais, as pessoas precisam mudar o processo produtivo e tal, todos os anos. E este ano a gente sentiu um movimento um pouco diferente, quase político, assim, né? Eu vi um movimento muito forte das empresas em realmente mudar o processo produtivo. Tem uma das fábricas italianas que a gente representa que eles mudaram a planta deles todas. Eles se transferiram para outra cidade, abriram uma empresa de 20 mil metros quadrados, enorme, e toda a empresa é energia sustentável, painéis, energia eficiente, processo produtivo. Então a gente vê que as empresas também, aquelas que têm condições, né, de capital, algumas ganham incentivo do próprio governo, já estão se remodelando. Essa é uma tendência, né? A gente vê isso, e o design, de certa forma, ele transmite isso também. A gente busca muito isso no escritório, porque como a gente trabalha com corporativo, a gente precisa das certificações. Né? A empresa, muitas vezes, obriga o escritório a projetar com determinadas certificações, com normativas, e o design italiano já vem isso há muito tempo, né? Da reciclagem, da sustentabilidade. Os clientes exigem que as empresas se adequem não só à sustentabilidade, mas a atos que levem a governos a investir na indústria renovável. Né? A gente percebe isso na Feira de Milão, onde as próprias luminárias que a gente coloca na vitrine, elas têm essa ideia de sustentabilidade, né? de formas limpas, orgânicas, que tem uma limpeza desde o início do processo até o final. Né? Sim, sim. Tanto que elas estavam em destaque este ano na Eurolute, e a gente viu, né, como eles têm essa responsabilidade ambiental toda, tem destaque, eles mobilizam as pessoas a entenderem a importância do processo produtivo, como está isso na cadeia da empresa, eles dão informação ao consumidor, né, aos fornecedores que vão até a feira para conhecer, com muita transparência, com muita responsabilidade. Isso é bem bacana. A gente sente no Brasil esse discurso, mas eu acredito que no Brasil a gente não tem apoio político suficiente para realmente fazer as mudanças necessárias na indústria. Então, assim, quando a gente fala na linguagem universal do design, você concorda comigo, Matheus?
mas a gente não pode perder esse acesso, né? Eu valorizo bastante o design nacional, acho que a brasilidade nos identifica, né? A gente tem a nossa raiz ali, mas a troca, o grande manifesto deste ano fala da troca no sentido de criatividade. Como a gente pode trazer inovação, novas ideias, se a gente não tem essa troca, né? A gente sabe que algumas economias avançadas têm mais experiência, têm mais know-how, têm mais referências para compartilhar, né? Nós, como ainda mercados emergentes, estamos caminhando para isso, né? Esperando que a gente alcance logo esse nível. Mas enquanto isso, a gente bebe de muitas fontes, troca experiências. Eu acho que é dentro desse conceito que surgiu a WEG, assim, porque a gente gosta, não que a gente não valoriza o design nacional, a gente valoriza, mas a gente gosta dessa troca, gosta dessa mistura.